Graça e paz, amados irmãos. Estamos reunidos nessa manhã de domingo dedicado ao Senhor, domingo em que o nosso coração se exulta diante da presença de Deus. É digno de todo louvor e toda honra o Deus que nos salvou por meio da sua graça. É digno de toda adoração, da adoração da sua igreja, que Ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Queridos, estamos reunidos nessa manhã, rogando a Deus a bênção pela tua vida, onde podemos meditar na grandeza do amor de Deus, em nos conservar a vida, em estarmos reunidos nessa manhã, o motivo pelo qual celebramos a Deus. É o dom da vida. O dom da vida que Ele nos legou. E no meio de todas essas dificuldades, o que nós não podemos negar é a realidade de que Deus está cuidando de cada um de nós. Glória a Deus por essa realidade. Quero convidá-lo a estar louvando comigo o hino de número 62, e nós começaremos esse culto revelando a Deus a nossa gratidão. Graças te dou por tudo que me deste. Louvemos ao Senhor a declaração de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito a nossas vidas. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por esse pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar, que alegra o meu viver, a correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Te agradeço o pão de cada dia, água que alivia a sede dura, o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças
a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças, por teu precioso amor. Amém. Louvado seja Deus. Estamos nessa manhã já celebrando a Deus e agradecendo por todos os benefícios que Ele nos tem feito, pelo dom da vida que Ele nos concedeu por meio de Cristo. O Salmo de número 23, salmo para a nossa meditação. Salmo de número 23. Diz-nos a palavra do Senhor: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. Louvado seja o Senhor pela leitura da sua palavra que nos traz edificação. Oremos ao nosso Deus, oração de gratidão. Pai, nós louvamos o teu nome, rendemos graças a ti pela tua provisão e o teu cuidado em nos preservar a vida. Vida que nos legaste por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Junto contigo na Trindade, com o Espírito Santo, Deus eterno, imutável, poderoso, sabedoria em essência e amor que nos legou com prova suficiente na cruz do Calvário. Deus, nós louvamos o teu nome e rendemos graças a ti, pois tu és o Deus da nossa vida, o Deus que nos alimenta, o Deus que nos fortalece, o Deus que nos dá ânimo para viver e alegria constante em ti, independente das adversidades que o mundo nos oferece. Ó Deus, louvamos o teu nome, porque somos alvos do teu cuidado, da tua provisão, do teu amor, somos alvos da tua misericórdia. Louvado seja o teu nome pela tua igreja, que nesta hora celebra a ti um culto de louvor ao teu nome. E começa esse culto de louvor com a gratidão dos lábios sinceros, pois a expressão que surge nos nossos lábios são expressões que nascem do nosso coração. Louvado seja o teu nome, ó Pai, porque nós temos recebido do Senhor todo o cuidado necessário para vivermos nesses dias difíceis. Te pedimos pelas tuas bênçãos, pela tua presença em nós, receba este culto como um cheiro suave, em que os nossos corações sejam tronos do Senhor, para cultuarmos o Deus que habita em nós e está em todo lugar. Te louvamos por meio de Cristo, o nosso Salvador, com o auxílio do Espírito Santo. Amém. Queridos, o Salmo de número 32, no versículo 5, o salmista faz a seguinte confissão: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Queridos, que momento agradável
é esse de estarmos reunidos em torno da palavra de Deus, sentirmos a presença de Deus mediante uma confissão do nosso pecado, das nossas fragilidades, das nossas mazelas diante de Deus. Que alegria é poder confessar ao Senhor as nossas transgressões, com a certeza de que somos perdoados, temos perdoados os nossos pecados. Que alegria é podermos reconhecer que em Deus temos um Pai amoroso, que conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Que bom é encontrarmos em Deus um Pai amoroso, que espera de nós que sejamos filhos obedientes. Por isso, amados, a nossa oração é que nessa manhã estejamos totalmente solícitos a Deus, conversando com Ele, e através da oração, confessando as nossas fraquezas, para que Ele nos perdoe e nos alimente todos os dias com a sua verdade. Oremos ao Senhor. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença. Sabemos o que somos, meros mortais, pequenos, frágeis, dependentes de Ti. Colocamos-nos diante da Tua majestade, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo o Teu poder. E não obstante a toda a Tua glória, o Teu olhar está dirigido para cada um dos Teus filhos. A Tua atenção se volta para cada necessidade dos Teus filhos. E a nossa necessidade nesse momento é invocar o Teu perdão sobre nossas vidas. Quando por omissão temos pecado, como por ações temos pecado, quando por palavras e pensamentos temos pecado contra Ti. Ó Deus, nos achegamos ao trono da Tua graça, reconhecendo-Te como um Pai amoroso, que espera de nós que sejamos filhos obedientes à Tua palavra, ao Teu mandamento, para que sejamos bem-sucedidos na nossa caminhada. É verdade, ó Pai, que pela nossa estrutura muitas vezes fracassamos, pela nossa condição muitas vezes fracassamos no intuito e na intenção de Te obedecer. Mas suplicamos a Ti, ó Pai, o Teu perdão gracioso, para que a nossa vida seja plenamente restaurada pelo Senhor, todos os dias, e quantas vezes forem necessárias, pois foi para isso que o Teu Filho morreu na cruz do Calvário, para perdoar cada um dos nossos pecados. Os nossos pecados foram perdoados por Cristo, são perdoados por Ti, e à medida que confessamos, nós temos a recompensa de reconciliarmos contigo, tendo o coração liberado para Te adorar e nos relacionarmos com o Senhor. Muito obrigado por essa verdade, muito obrigado por esta palavra. Nós Te oramos, agradecidos pelo perdão a nós concedido, por meio de Jesus Cristo, Teu Filho amado, Deus contigo e com o Espírito Santo. Amém. O hino de número 64, certamente você não conhece esse hino, e nós estaremos aprendendo esse hino, vocês estarão aprendendo esse hino, ouvindo-o pela primeira vez. Louvemos ao Senhor. Nunca meus lábios cessarão, ó Cristo, de bendizer-te, de cantar-te glória, pois guardo na alma
teu amor imenso, grata memória. Quando perdido, vagueava aflito, e em densas trevas meu andar seguia. Tu me buscaste lá dos céus, mandando luz que me guia. Quando oprimido por mundano jugo, e em meus caminhos eu me angustiava, deu-me descanso tua voz tão terna que me chamava. Aos fortes braços eu corri confiante, meigo e bondoso, não me recusaste. Em teu imenso, suave amor tão puro, me agasalhaste. Oh, nunca, nunca cessarão meus lábios de bendizer-te, de cantar-te a glória, pois em minha alma tu és sombra sempre, conta memória. Louvado seja Deus por termos como pastor aquele que nos conduz às águas de refrigério, aquele que nos alimenta com pastos verdejantes, verdadeiro alimento que nos sacia, o pão da vida e a água da vida que nos sacia a sede e nos tira a fome. Obrigado, nosso Deus, agradecemos ao nosso Deus pela sua misericórdia em nos conduzir no seu aprisco, no seu rebanho. Palavra de Deus, queridos, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47. Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47, texto para a nossa meditação. Diz-nos a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo,
partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Palavra de Deus para a nossa edificação. Queridos, é inegável que esse texto é um resultado daqueles que experimentaram uma conversão genuína, daqueles que tiveram sua vida plenamente transformada pelo poder do Evangelho, de modo que o velho homem foi sepultado e todas as práticas que combinavam com a velha estrutura. Novas criaturas agora têm um novo proceder, um novo motivo de vida, uma nova filosofia. É verdade também que a experiência desses novos convertidos é uma experiência que determina a presença ativa do Espírito Santo, mudando-lhes o coração, dando-lhes nova razão para viver, pois de agora em diante, a partir da sua conversão, a razão da sua vida era o Cristo, o ressurreto, que veio habitar nos seus corações por meio do seu Santo Espírito. Mas se voltarmos um pouco desde o primeiro versículo deste capítulo, nós encontramos as pessoas reunidas num cenáculo segundo a ordem do próprio Jesus, do Cristo ressurreto, que foi assunto aos céus, e antes de ser assunto aos céus, ele dá a ordem de que deveriam permanecer no mesmo lugar. Até as festas das 7 semanas, os festivais das 7 semanas, em que a cidade de Jerusalém estaria repleta de pessoas, de judeus dispersos que moravam nos lugares mais longínquos do Império Romano, iriam se congregar naquele mesmo lugar para festejar a festa das primícias. É nesse momento que o Espírito Santo vem como um vento veemente, e sobre aquela casa onde estão reunidos poucos discípulos de Cristo, os alimenta com o seu poder, com a presença do Espírito Santo, dando-lhes línguas repartidas, não como um milagre da presença do Espírito Santo somente em si, mas de um Espírito que os impulsiona a falar das grandezas de Deus, a revelar o grande mistério da salvação em Cristo, de modo que eles têm as línguas repartidas, falando de uma maneira que todos os que estão presentes em Jerusalém possam entender. Diante desse grande milagre, da presença do Espírito Santo na vida dos seus discípulos, promessa do Senhor Jesus, é que foi possível essa mensagem chegar a 3.000 almas, a 3.000 pessoas que se converteram de corações quebrantados e compungidos, arrependidos dos seus pecados, se voltaram para Cristo e tiveram a habitação plena do Santo Espírito desde o momento que entregaram suas vidas para que o Senhor as possa administrar. Essas vidas agora ganham um novo sentido para viver. Essas vidas, depois que encontram a morada receptiva no seu coração da presença do Cristo ressurreto,
Ela tem um novo modo de viver. O coração arrependido ganha agora um júbilo pela presença de Cristo, pela presença de Cristo. De modo que a primeira igreja é inaugurada com 3.000 membros. 3.000 membros. O texto que nós lemos é o texto que identifica o modo de vida desses novos convertidos por meio do Evangelho. Mas não revela somente uma intenção individual daqueles que vão servir ao Senhor. Muito pelo contrário, queridos, esse texto é o testemunho da transformação que o Espírito Santo provê em cada um de nós, à medida que recebemos Cristo em nossos corações. O texto não trata de uma iniciativa individual daqueles que vão servir a Igreja de Cristo, viver como Igreja de Cristo. O texto trata da consequência real da presença do Espírito Santo na vida dos convertidos ao Evangelho. Iludimos-nos muitas vezes achando que o texto está falando de pessoas que mudaram o seu proceder de vida, a sua iniciativa por meio da pregação do Evangelho. Quando, na verdade, o texto está ensinando as consequências práticas daqueles que tiveram o coração preenchido pela presença de Deus. E a primeira característica que o Espírito dá à igreja é a característica de perseverança no ensino. Perseverança no ensino. E o texto nos ensina que essa perseverança é que nos faz aprender, é que nos dá raiz, é que nos dá consistência e que nos dá a alegria de podermos todos os dias nos relacionarmos com o nosso Deus. Perseverança nos ensinos dos apóstolos é a primeira característica que o Espírito coloca no nosso coração. O ensino dos apóstolos era a realidade da vida de Cristo, do poder de Deus, da realização máxima de Deus em vir ao encontro do pecador, da criatura perdida e reconciliá-los com seu Criador. O ensino dos apóstolos, os ensinos dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, falavam tão somente da graça de Deus manifestada em Cristo Jesus. O Espírito também os uniu em uma comunhão. Nessa comunhão em que a igreja vive, no desejo de caminhar juntos, não de sermos pessoas iguais. Às vezes confundimos também essa comunhão como pessoas que pensam a mesma coisa, que têm o mesmo fundamento. Não, queridos, somos pessoas diferentes e Deus respeita cada uma de nossas individualidades. A comunhão está em sermos unidos pelo mesmo motivo, termos a presença do mesmo Deus em nosso coração. A nossa comunhão não está em termos assuntos que nos são comuns, mas em termos a presença do mesmo Deus em nós. Quantas vezes nos iludimos que somos crentes para tratar dos interesses do reino de Deus, para termos pensamentos comuns, guiados no mesmo pensamento, no mesmo agir. É claro que essa é a essência da igreja, mas não é a primeira essência.
A nossa comunhão não se deve às nossas iniciativas. A nossa comunhão se deve pela realidade da presença de Cristo em nós. O que temos de comum com todos aqueles que se convertem a Cristo é a presença marcante do Espírito Santo em nossas vidas. Que bom se aprendêssemos essa realidade e tirássemos de nós qualquer iniciativa que nos trouxesse algum tipo de mérito. Que bom que pudéssemos entender que essas palavras de perseverança não são palavras que são iniciativas nossas, não são iniciativas da igreja somente, é iniciativa do Deus, em garantir que o nosso coração esteja seguro nele, aprendendo dele todos os dias, da comunhão, que não é uma iniciativa e mérito humano, mas da comunhão que determina a presença do mesmo Deus em cada um dos nossos corações. E no partir do pão, o Espírito que os une agora por meio de Cristo, em cuja vida habita, é aquele que traz a alegria no partilhar. É claro que esse texto está se referindo à ceia do Senhor, ao momento em que Jesus está presente, administrando nossas vidas e nos alimentando por meio da sua palavra. Tudo isso o Espírito Santo provê como uma garantia de trazer à igreja perseverança, comunhão, partilha e oração. O primeiro versículo, ou o versículo 42, ele é significativo, porque mostra a característica de uma igreja viva em cujo o Espírito Santo habita. São vidas que perseveram no ensino, têm sede de aprender. São vidas que vivem em comunhão, e o que temos em comum não são pensamentos que nos levam ao mesmo destino. É a presença de Deus em nós que nos leva para o mesmo destino. No partir do pão, no estarmos reunidos juntos, no desejo de nos reunirmos juntos, para partilhar a ceia do Senhor, que nos alimenta individualmente e em comunidade. E nos envolvermos nas orações. Orações que nos sustentam, orações que nos fortalecem, orações que nos dão a certeza de que temos em Deus um Deus ouvinte e atuante, que conversa com os seus filhos. A comunidade dos crentes, dos novos convertidos, ganharam essas 4 características como essência de uma igreja viva. Como consequência disso, queridos, pela perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na partilha do pão e nas orações, o que havia em cada coração, em cada alma dos novos convertidos era temor. E temor aqui não significa, queridos, um medo, uma angústia pela presença ou pela proximidade de Deus, que está pronto a vigiar os nossos atos. Mas temor aqui, queridos, é um profundo respeito pela presença do Espírito Santo em nós. Temor não significa medo ou desconfiança diante de um cerceamento e vigilância de Deus. Não, queridos. Não. É um profundo respeito pela consciência, não somente da proximidade de Deus, mas pelo fato de Ele estar em nós, no seio da sua igreja,
nutrindo cada vida. Essa é a consequência de uma igreja que persevera no ensino, que tem comunhão, que vive a partilha do aprendizado de Cristo, do alimento diário de Cristo, e que se dedica à oração. Necessariamente a sua vida ganhará um temor, um profundo respeito pelas coisas divinas. A outra consequência é que os prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Isso significa, queridos, que enquanto estamos encarregados de vivermos a obra de Deus como legítimos convertidos do Evangelho, não podemos esperar coisas menores ou situações menores do que a atuação de Deus, do que a providência de Deus, todas as vezes em que necessitarmos. Às vezes as pessoas citam sinais e prodígios como algo que Deus faz à torto e à direito, sem que haja algo que motive a isso. Que bom como igreja de Deus pudéssemos entender esse texto de um Deus que cuida de cada uma de nossas necessidades. E os prodígios e sinais não são uma manifestação do poder de Deus gratuita, mostrando que Ele é poderoso para fazer toda e qualquer coisa. Não, Deus não faz coisas sem propósitos, Deus não realiza coisas sem propósitos. Os milagres e os prodígios de Deus são aqueles que atingem a nossa necessidade temporal. Louvado seja Deus, porque como vida da igreja, precisamos aprender que o temor que nos traz profundo respeito a Deus pela sua presença, também nos traz o benefício da sua provisão e o cuidado, da realidade dos seus prodígios e sinais em nossas vidas. Louvado seja Deus, porque quando o temor toma conta do nosso coração, pela consciência de que Deus está presente, de que Deus está próximo, não acontecem coisas diferentes de sinais e prodígios. A igreja deve viver em todos os tempos a manifestação do poder de Deus, do cuidado de Deus, como resultado de um temor, de um profundo respeito pelas coisas divinas e pela consciência da presença de Deus em nós. O resultado disso, queridos, é a ação de Deus em cada uma de nossas necessidades. Poderíamos parar por aqui. Poderíamos estar conscientes de que, como igrejas e convertidos no Senhor Jesus Cristo, executando exatamente aquilo, o propósito para o qual fomos chamados, só temos de colher benefícios. Mas podemos entender que Lucas não está interessado em encerrar aqui as consequências de uma vida que se consagra a Deus inteiramente. Os resultados que acontecem em uma vida que se consagra a Deus inteiramente. Lucas acrescenta que eles estavam todos juntos, o versículo 44, e tinham tudo em comum. Uma igreja que se reúne. Quantas vezes, queridos, também nos iludimos com a realidade de que a igreja é um templo erguido para a reunião dos crentes. Cristo que está presente na sua igreja, Ele ocupa vidas, não quatro paredes.
A presença de Jesus no templo se dá pela presença dos seus filhos, nos quais ele habita por meio do seu Santo Espírito. O versículo 44 diz que eles criam, exercitavam uma fé, e por crerem na presença de Deus, na realidade dos seus prodígios e sinais, atendendo a cada uma das suas necessidades, a fé lhes aumentava. E eles tinham prazer de comungar, de estarem juntos, tendo tudo em comum. E é o versículo 45 que explica essa expressão de ter tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens. Ter tudo em comum, queridos, é diante das dificuldades de cada uma das pessoas que comungam conosco a presença do mesmo Deus. Voltando à essência do versículo 43, a essência do versículo 42, é que o nosso coração não fique em paz, não tenha paz em ver a alegria e a sobrevivência dos nossos irmãos. Ter tudo em comum é vender as coisas que nos são transitórias e passageiras, porque somos donos de uma possessão eterna, juntamente uns com os outros. A igreja do Senhor Jesus nutre dessa esperança. Bens terrenos são para satisfações temporais. E cada crente tinha essa mesma ideia. Isso não significa que eles vendiam as suas propriedades sem necessidade. O versículo 45 explica que eles vendiam as suas propriedades à medida que encontrassem alguém com necessidade. Você pode ser igreja sem exercitar misericórdia? Você pode dizer que é crente no Senhor Jesus sem que o seu coração se condoa com as necessidades humanas? Ter tudo em comum, queridos, é a consciência de que o Cristo que habita no meu coração, habita no coração do meu irmão, e que eu posso, em momentos de necessidades do meu irmão, ser alvo da graça de Deus, para que o meu coração se alegre junto com ele. Esses dias encontrei, eu não sou muito de abrir rede social, mas eu encontrei algo que dizia mais ou menos assim: se o meu irmão não tem nada, e eu tenho eu aprendi que nós dois temos a metade. Acho que é mais ou menos assim essa expressão. Queridos, o quão é importante vivermos como igreja nesses tempos de lutas, de provações, de dificuldades. Quanto é importante vivermos essa consciência de que o nosso coração deve se voltar com generosidade às necessidades dos nossos irmãos. Não é o que você tem para os seus benefícios somente. Como igreja, não somos aqueles que partilham somente dos benefícios espirituais. Como igreja que vive a presença de Deus em nós, confiando no Deus provedor, também somos instrumentos para atender às necessidades daqueles que têm falta de víveres, que afetam a sua sobrevivência. Que coisa linda, queridos, podemos entender
a visão e o cuidado de Deus. Eles vendiam as suas propriedades, não para colocarem no investimento financeiro que lhes pudesse render muito mais, mas eles investiam em vidas que, semelhantes a eles, tinham a habitação do mesmo, ou têm a habitação do mesmo Espírito Santo. Como igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos entender que a nossa fé, que a nutrição da nossa fé e o fato de estarmos juntos não é para tomarmos ciências da necessidade dos nossos irmãos e nos comprometermos a orar e nos condoermos com a sua situação, quando temos algo que podemos fazer além das nossas orações. Como pastor dessa igreja, eu tenho sempre evocado em oportunidades diversas essa realidade. Dizer para os irmãos que estamos orando pelas suas necessidades já é um grande avanço. Mas a oração não é tudo, quando o Senhor nos usa como um instrumento que nos pode levar a ajudar alguém, suprindo as suas necessidades. A igreja deve desfrutar da mesma generosidade que Cristo teve ao subir na cruz do Calvário e nos salvar do inferno, e nos tirar das trevas. E, queridos, novamente, eu não posso encerrar esse versículo 45 de medir a vida dos convertidos de uma igreja viva como um templo inerte de bancos vazios. Igrejas são vidas consagradas, em que o Espírito de Deus habita. Igreja é composta de vidas consagradas ao Senhor, em que Deus habita, em que Deus fez a sua habitação. Lucas ainda, no versículo 46, ele diz que eles estavam perseverando unânimes no templo. Unanimidade, queridos. Unanimidade é uma reunião em que a composição de toda a igreja não sente a falta de um indivíduo sequer. Que bom se pudéssemos entender que na nossa comunidade, nas nossas reuniões diárias, houvesse desejo íntegro de cada um dos crentes no Senhor Jesus, de estar dentro do templo reunido no mesmo objetivo. Mas unânimes, essa unanimidade é a composição do corpo. Às vezes as pessoas também confundem a unanimidade como coesão de pensamento, concordância de pensamento e atitudes. Unanimidade aqui significa desejo de reunir-se, completude do corpo de Cristo, onde ninguém é deixado para trás, onde nenhum dos membros age com indiferença, com o templo aberto, e não tenha desejo de se reunir e congraçar, ou congraçamento com os irmãos diante de Deus, em oração. Eles estavam no templo, lugar em que de encontro daqueles que servem a Deus. Sabe, tirar aquela convenção nossa de que é possível ser crente em casa. É possível estar em casa sem o alimento, sem a companhia de outras pessoas que têm a presença de Cristo. Tem gente que acha suficiente somente Cristo estar
no seu coração. Queridos, a igreja deve se reunir como resposta à presença de Cristo em nós. Devemos estar em comunhão. Unânimes não significa coesão de pensamentos e de atitudes. Que aprendamos nessa manhã, queridos, que unanimidade significa a completude do corpo de Cristo. De modo que ninguém pode ser deixado para trás. E de modo que nenhum de seus indivíduos, do indivíduo da igreja de Cristo, tenha desejo de não se reunir. É um erro fatal quando muitas vezes nos entendemos em unanimidade com atitudes, porque as pessoas pensam, não, mas eu posso estar fazendo tudo isso na minha casa. Não. O ato de se reunir, de mostrar perseverança no templo, deve ser desejo de todo crente que foi alcançado por Deus e que Deus habita por meio do seu Santo Espírito. De encontrar os irmãos, de poder abraçar. Quanto tempo nós perdemos? Quantas vezes perdemos tempo de cuidar uns dos outros? Quantas vezes nós perdemos tempo de um abraço sincero, de um afago sincero, de palavras que nos consoladoras dos nossos irmãos, pelo simples fato de não querermos nos reunir? Quantas oportunidades perdemos, queridos, com coisas vãs e fúteis, quando poderíamos estar definitivamente nutrindo do amor de Cristo. O texto que foi passado e que eu disse que provavelmente eu fiz uma paráfrase, ele na essência diz o seguinte: na minha casa me ensinaram que se eu tenho um pão e você não tem nada, nós dois temos meio pão. Essa é a visão de uma igreja. Esse é o cuidado de uma igreja. O versículo 46 diz que eles estavam unânimes no templo. Ao saírem do templo, partiam pão de casa em casa. O que prova que a igreja primitiva ela não tinha um lugar definitivo para se reunir. Eles não tinham esses templos suntuosos que temos hoje nos nossos dias para reunir e acomodar nossos irmãos. A igreja primitiva era composta de pessoas alegres e tementes a Deus, que tinham o prazer de serem pessoas que recebiam nos seus lares os irmãos. Eles partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Que bom seria, queridos, que pudéssemos refletir nessa manhã sobre a realidade de uma igreja coesa, de uma igreja unida, cumprindo o propósito para o qual foi chamada. E se é realidade que o Espírito de Deus habita em nós, todas essas consequências e todas essas ações nos serão naturais. Todas aquelas atitudes que se espera de um convertido no Senhor deve ser natural à vida da igreja. O versículo 46 diz que era uma naturalidade muito grande. Havia singeleza no coração.
Havia uma alegria em compartilhar o pão diário, suprindo a necessidade daquele que não tem. Volto a dizer, se você não tem nada e eu tenho um, nós dois temos a metade. Que bênção, queridos, seria desfrutarmos da realidade de sermos igreja do Senhor Jesus e que as nossas atitudes, as nossas ações refletissem a evidência da presença de Deus em nós. O versículo 47, ele revela que a atitude de uma igreja que tem a presença do Espírito de Deus é uma igreja que vive louvando a Deus. E esse louvor, ele não vem por meios circunstanciais, queridos. Eu não preciso estar alegre para louvar. Eu não preciso ter o coração plenamente satisfeito com as coisas temporais para louvar a Deus. Tem gente esperando estar bem, zen com a vida, para poder estar zerado com Deus. Enquanto louvamos, Deus tira as nossas aflições. Enquanto louvamos, Deus está enxugando cada uma de nossas lágrimas. Enquanto louvamos, Deus está suprindo cada uma de nossas necessidades. Não devemos esperar a bonança para que o nosso louvor a Deus seja uma realidade. Devemos louvar a Deus em meio às lutas. Devemos louvar a Deus em meio às lutas. Porque enquanto louvamos, Deus está provendo. Enquanto louvamos, Deus está agindo. A vida da igreja não é de louvor de tempos em tempos. Não um louvor condicionado ao estado de espírito. A vida da igreja é de louvor em todo o tempo. Porque nos momentos de alegria, Deus é razão da nossa festa. Porque nos momentos de tristezas e de profunda agonia, Deus é o motivo da nossa libertação. Deveríamos nos entender como igreja que em todo tempo louva o Senhor. E não haja como fatores circunstanciais ou motivos circunstanciais a oportunidade para louvar a Deus. A igreja louvava a Deus. E como resultado desse louvor constante, desse louvor que não está preso a circunstâncias, eles contavam com a simpatia de todo o povo. Quantas vezes queremos evangelizar pelas nossas palavras? Palavras muitas vezes que são vãs filosofias, vazias de conceitos. Porque apesar de proclamarmos a verdade do Evangelho, o que nós conseguimos demonstrar é que não conseguimos vivê-lo na sua plenitude. A comunicação do Evangelho não está simplesmente expormos a palavra de Deus. A comunicação do Evangelho está na possibilidade de coordenar as nossas palavras com as nossas ações. A igreja de Cristo não vive de palavras vazias e ainda que sinceras e assertivas no seu conceito, ela deve ser vivenciada, o Evangelho deve ser vivenciado para que ele possa ser crido. Não podemos falar de um Evangelho que é credenciado pela crença popular,
de palavras que são dissociadas de atitudes coerentes. Aquilo que eu falo deve ser coerente com aquilo que eu faço. A essência da igreja não é aquilo que falamos para que os outros aprendam e entendam. Mas se vivemos do modo como falamos, isso chama a atenção. O que Lucas está dizendo aqui não são palavras, são pessoas que estão dispostas a falar do amor de Deus como se isso fosse algo distante da sua realidade. Lucas está apontando pessoas que louvam a Deus, não por meio de fatores circunstanciais, mas que consequentemente vivem o Evangelho. E em consequência disso, contam com a simpatia do povo. É claro que o início da igreja não foi aquele momento em que a igreja foi perseguida. Até o capítulo 5, nós encontramos uma igreja que encontra simpatia de todos aqueles que rodeiam. Queridos, muitas vezes credenciamos o fato de sermos cristãos por termos sido ou estarmos sendo perseguidos por meio do Evangelho. Mas ignoramos a realidade de que muitas vezes o nosso testemunho chama a atenção daqueles que serão alcançados por Deus. E veja, não é aquilo que eu falo somente. Ainda que aquilo que nós falamos em relação ao Evangelho de Cristo reproduza inteiramente a verdade do Evangelho, se eu não viver o Evangelho de modo digno, minhas palavras soarão como latas vazias, como ruídos, incapazes de ser compreendidos. Porque minhas palavras muitas vezes vão significar por aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho. Em dizer-lhes do benefício de ter Cristo no seu coração, quando eles presenciam o fato de que eu estou falando de algo que não vivo. Lucas não está interessado em apontar o que a igreja fala, mas do modo como a igreja vive. O versículo 47, os versículos 42 ao 47, o que Lucas está apontando é o estilo de vida da igreja que tem a marca da presença do Espírito Santo no seu coração. No final das contas, queridos, não é somente o que falamos que fará toda a diferença na conversão daqueles que virão a Cristo. No final das contas, que fará a diferença de pessoas que acrescentam a dia, os bancos sendo completados nos nossos templos, vidas consagradas ao Senhor, se entregando de coração, de corpo e alma a Cristo, o seu Salvador. É o modo como vivemos o Evangelho. Sabe, eu quero encerrar essa palavra com algo que me chama muita atenção nos nossos dias. E passei por algo recentemente que alguém dizia algo semelhante para mim. Deixa eu te dizer uma coisa mais profunda até. Estamos vivendo um momento em que nas redes sociais
temos uma profusão de pregadores. Glória a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Estamos vivendo um momento em que nas redes sociais, as redes estão inchadas de palavras do Evangelho. Mas o que está faltando para que pessoas se convertam ao Senhor, que essas palavras sejam traduzidas em ação da igreja. Isso quer dizer que muitas vezes nos sentimos nos direito de falar do Evangelho porque simplesmente nos autodenominamos evangélicos. Mas aquele que fala do Evangelho também deve se comprometer a vivenciá-lo. Essa é uma grande preocupação que nós vivemos nesses dias. Falar do amor de Deus não significa vivenciá-lo em sua plenitude. Motivo pelo qual temos muitos evangelizadores sem passar pela experiência da genuína conversão. E que estão enchendo as nossas redes sociais com mensagens positivas, com palavras extraídas da Bíblia. Eu quero chamá-lo a atenção para essa realidade. Como igreja do Senhor Jesus, você deve falar do amor de Deus. Mas veja, queridos, segundo o que está escrito em Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47, mais importante do que suas palavras é o modo como você vive o Evangelho. Vivamos para Deus. Que sejamos nessa caminhada de Evangelho aqueles que vivamos a realidade da presença de Deus em nossas vidas. Que as nossas palavras não sejam ruídos. Que as nossas palavras não sejam vazias. Que as nossas palavras, ainda que transmitam ou reflitam uma realidade ou uma verdade, não sejam algo que nós não estamos dispostos a vivenciar. O Evangelho de Cristo é uma vida com Deus, pois Ele veio viver em nós. O Evangelho de Cristo é mais do que palavras. Significa vida de intimidade com Deus. Vivamos assim, para a glória de Deus, com corações agradecidos e louvando a Deus por cada pessoa alcançada através do nosso testemunho. E quero te chamar a atenção que testemunho não significa o que falamos somente. É mais do que isso. Testemunho significa o modo como vivemos o Evangelho de Cristo. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe nessa manhã e nos faça refletir na sua palavra como alimento diário em nosso coração. Amém. Queridos, nós estamos encerrando nessa manhã o nosso culto de louvor a Deus. Estamos esperando você nesta noite para entregarmos a Deus o nosso louvor, a nossa adoração. Nós deixaremos à sua disposição da igreja, já está à disposição da igreja no nosso WhatsApp, o nosso boletim, a nossa liturgia de culto. Portanto, se você tem oportunidade de ter essa liturgia em mãos, já comece o dia se preparando para cultuar a Deus às 19 horas. Não chegue despreparado para esse momento.
olhe a liturgia, ensaie os hinos, leia o texto, a fim de que a manifestação do culto da igreja seja unânime, de pessoas que consagraram o domingo devidamente ao Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse momento de louvor a Deus. Oremos ao Senhor. Deus, louvado seja o teu nome. Nós estamos reunidos nesta manhã, agradecidos pela tua bênção em nossas vidas, como igrejas do Senhor, recipientes ou templos vivos em que tu habitas. Louvamos o teu nome porque a nossa vida é guardada e sustentada pelo Senhor. Seja nas nossas necessidades temporais, para a preservação da nossa saúde e do nosso corpo, sejam nas nossas necessidades espirituais, motivo pelo qual o Espírito Santo habita em nós, nos tornando todos os dias pessoas melhores diante da tua presença, em processo de santificação constante ao Senhor. Louvamos o teu nome porque o Senhor está à nossa disposição para nos ensinar, para nos manter ligados a ti, unidos a ti e unidos à tua igreja, para o propósito para o qual a tua igreja foi chamada, de viver o Evangelho, para proclamar as virtudes do amor, do teu grande amor, manifestado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a nossa caminhada como igreja do Senhor seja uma caminhada relevante, uma caminhada em que o nosso coração seja a evidência da morada constante do teu Espírito em nós. Que vidas possam ser consagradas através dos nossos testemunhos. Em nome de Jesus, que sejamos uma igreja atuante, atendendo a necessidade dos nossos irmãos e entendendo-nos como instrumentos do Senhor para vivermos a comunhão do teu Evangelho. Em nome de Jesus, desperta o nosso coração para vivenciarmos a verdade do teu Evangelho. Pai, nós te pedimos por essas bênçãos, e pedimos que as necessidades de cada um dos teus filhos, que nesta manhã está diante do Senhor, nesse culto matinal, que cada uma das necessidades dos teus filhos sejam supridas em glória pelo Senhor, segundo a riqueza da tua glória, atingindo cada necessidade e suprindo os teus filhos com aquilo que eles necessitam. Deus, quantos necessitam de saúde renovada, de corpo físico restaurado, mas também quantos necessitam de um coração reavivado, aquecido pelo Senhor. Quantos necessitam de um coração que esteja ardendo em chamas pelo desejo de aprender do Senhor e em comunhão com a tua igreja. Atenda-os, Senhor. Chegue ao coração de cada um de teus filhos, sejam elas necessidades temporais, sejam elas necessidades espirituais. Atenda a tua igreja, fortalece o teu povo, que a nossa caminhada seja uma caminhada de regozijo, de alegria, de singeleza de coração, em todos os momentos, em que não tenhamos nenhum momento em que possamos lamentar a nossa vida no Evangelho.
Em nome de Jesus, Pai, trabalha no nosso coração, para cada dia estarmos vivenciando o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos mantém conectados contigo, ó Trindade Santa. Te pedimos por essas bênçãos, por Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus contigo e com o Espírito Santo. Amém. Queridos, nós estamos nesse momento nos despedindo de você nessa manhã, rogando a Deus que nos dê a oportunidade de nos reunirmos nesta noite, juntamente com a equipe de louvor, estando você aí na sua casa, adorando a Deus. Esse dia que seria dedicado à nossa ceia. Nós não estamos fazendo ceia online. Esperamos realizá-la no momento em que a igreja possa se reunir fisicamente. Que Deus nos abençoe. Fique com Deus e te aguardamos para o culto das 19 horas.